nós percebemos que temos algumas medidas de segurança que podemos realizar para evitar o ato extremo da violência do cyberbullying. Então eu vou falar uma por uma para vocês relembrarem e não esquecer. As formas de se evitar e resolver as questões que envolvem o cyberbullying podem ser realizadas de forma simples. Então, as famílias ou os próprios adolescentes podem evitar de dar a sua senha para pessoas estranhas, evitar aplicativos sem monitoramento. É possível também que as famílias ensinem seus filhos sobre o cyberbullying, as escolas também abordem a temática, identificar também se o filho comete o cyberbullying, se o aluno comete o cyberbullying, entrar em contato com a escola, a equipe de assistentes sociais. Também vamos assistir agora no nosso último capítulo o caso de ocorrência de cyberbullying, o que fazer, o que nós podemos fazer nesses casos, que aí vai entrar a equipe também de assistência social para ajudar nessa identificação e como auxiliar essa pessoa que vem sofrendo esse problema que é o cyberbullying nessa era da tecnologia. Dessa forma, o número crescente de novas ferramentas tecnológicas e a maior facilidade de acesso de crianças e jovens permitiu ao bullying ir além dos limites tradicionais da interação no contexto escolar, sendo transferido também para o contexto virtual. Agora vamos saber o que aconteceu no último capítulo da nossa história. Fiquem atentos! Roberto e seus amigos, como a gente viu anteriormente, sempre realizava o cyberbullying contra Felipe. Felipe sempre ficava muito chateado com tudo isso. Eles riam, faziam piadas, brincadeiras com a sua imagem e trocavam as mensagens por meio de figurinhas, de áudios, de brincadeiras utilizando as roupas de Felipe. Certo dia, depois de receber tanto bullying e cyberbullying por parte de seus colegas, Felipe resolveu falar com a sua professora para ver o que ela poderia fazer para ajudá-lo. Ele relatou tudinho para sua professora Beatriz, que ficou extremamente preocupada e pensativa ao ouvir Felipe contar a ela. Felipe contou todas as agressões que recebeu. Contou que as crianças falavam mal das suas roupas, do seu jeito de andar, da forma com que ele andava, com a forma que ele comia, e todas as ações que ele fazia sempre era motivo de piada ou de xingamentos. Ele também relatou que até mesmo a sua imagem nas redes sociais eram expostas pelas crianças. Então Beatriz pensou muito, até que ela teve uma grande ideia. Ela pediu para que o Felipe fosse até a biblioteca e pegasse um livro, fizesse uma pesquisa em relação ao bullying e ao cyberbullying. Então lá foi o Felipe pesquisar para entender mais sobre. Beatriz teve uma outra ideia genial. Resolveu trabalhar com todos na turma para tratar sobre o bullying e o cyberbullying e as ações que as crianças poderiam fazer para combater, pois muitos não sabem que praticam bullying. Algumas pessoas não sabem nem como agir. Então logo foi a Beatriz preparar a sua aula de uma forma bem dinâmica para que as crianças aprendessem. E no próximo dia de aula, logo estavam as crianças todas ansiosas para saber o que iria acontecer. Com o planejamento em mãos, a professora Beatriz foi até a turma e explicou o que era bullying e cyberbullying por meio de uma roda de conversas, e logo as crianças perceberam que o que elas praticavam com o Felipe era cyberbullying e bullying também, porque acontecia tanto no modo virtual como no modo físico. Então, a professora propôs que todos eles refletissem sobre isso.
realizassem pesquisas e fizessem algumas atividades a respeito do bullying e cyberbullying. A professora Beatriz relatou às crianças o risco do mundo virtual, orientou as crianças a não compartilhar suas senhas de aplicativos celulares e redes sociais. No entanto, o que a gente não esperava é que Roberto, mesmo assim sabendo das consequências do bullying e do cyberbullying, ficou ainda muito irritado. Ele não queria deixar de cometer o bullying e cyberbullying, pois ele achava muito engraçado fazer piadas com seu amigo. Depois de muito diálogo e sem obter resultado, a professora Beatriz foi até a assistente social e relatou o que havia acontecido. Então, a assistente social fez uma série de orientações para ela, para que ela pudesse conseguir trabalhar com seus alunos, promovendo jogos, brincadeiras e sempre mantendo o diálogo entre a educação e a assistência social. Rapidamente, a assistente social Ana convocou os familiares para uma série de reuniões que aconteceria todas as quartas-feiras na sua comunidade. Lá, ela relatava as questões do bullying e do cyberbullying, ensinando os familiares a identificar essa forma de agressão. Também solicitou que as famílias identificassem se os filhos cometiam bullying e cyberbullying, monitorando os aparelhos tecnológicos dos seus filhos. Também solicitou que os familiares estivessem mais atentos à rotina escolar dos seus filhos. Os familiares voltaram para casa com um olhar diferente, inclusive o pai de Roberto, que teve uma longa conversa com o filho, relatando que ele nunca havia ensinado aquilo para o menino e que, apesar dele ter a experiência de ser pai sozinho e cuidar dele com muito amor, ele não gostaria que o filho continuasse praticando bullying com seus amigos. Após uma intensa conversa entre pai e filho, no outro dia, Roberto decidiu falar com Felipe e explicar o que ele havia feito com ele caracterizava-se como bullying. Felipe relatou também ao seu colega Roberto que muitas vezes, diante das brincadeiras que ele fazia com ele se sentia humilhado e desprezado por seus amigos, que em alguns momentos na sua casa ele chorava, às vezes ele nem conseguia dormir ou ficava se sentindo ansioso. Mas eles no final se resolveram, decidiram brincar e Roberto se comprometeu a não fazer mais brincadeiras nem na vida real, muito menos na virtual. E logo foram os dois reatados às pazes e, sem praticar o bullying, brincaram sem parar e ficaram bem felizes depois daquilo. Os encontros com os familiares, juntamente com a professora e a assistente social, continuaram, pois as crianças também decidiram fazer um teatro para demonstrar aos outros alunos como a prática do bullying e do cyberbullying se manifestava. Então, as crianças mostravam para os outros como acontecia o bullying e as suas manifestações, as suas tipologias. E assim, todos na escola começaram a compreender como o bullying é prejudicial à vida das pessoas. Felipe relatava o que sentia e também como ele decidiu contar à professora, quais os meios ele tinha para fazer essa primeira denúncia. Então, as crianças sempre iam se aconselhar com ele, pois ele tinha sido alvo durante muito tempo na escola. Assim que as crianças terminaram de realizar o teatro, logo montaram um projeto sobre bullying e cyberbullying na escola. E esse projeto perdurou por muito tempo e as crianças sempre realizavam teatros, rodas de conversas
exposições sobre o bullying para que todos na escola participassem e tivessem em mente a não prática do bullying, do cyberbullying. E assim seguiu a amizade de Roberto e Felipe, sem bullying e muito menos cyberbullying. Nós acabamos de acompanhar a história do Felipe e do Roberto demonstrando o bullying, o cyberbullying realizado dentro da escola, como o cyberbullying se manifesta, que nada mais é que um bullying realizado por meio de tecnologias digitais e pode ocorrer tanto nas mídias sociais, nas plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. Então nós podemos dizer que é um comportamento ali repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar as vítimas. E dentre os exemplos que nós podemos trazer aqui para vocês, está a espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias, no caso, né, como o Roberto fazia ali com o Felipe, né, fazia figurinhas, postava imagens ali do Felipe, depreciando a sua imagem. E enfim, né, enviar mensagens ameaçadoras, humilhando, pelas diversas plataformas digitais. Eu, às vezes, até mesmo se passar por outra pessoa, enviar mensagens como se fosse ela, com um cunho maldoso, né, utilizando o nome ali da vítima. E o bullying presencial, tanto o virtual, acontecem ali paralelamente e com uma certa frequência. Porém, o cyberbullying deixa um rastro digital, que é um registro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar ou dar fim ao abuso. Mas aí eu pergunto a vocês, como saber a diferença entre a brincadeira e o bullying? Quais são os efeitos do cyberbullying? Como e quem? Como? De que forma que eu devo falar se sofro bullying online? Por que denunciar é importante? E a história vem trazendo isso pra gente, a história do Roberto e do Felipe. Se eu estou sofrendo bullying, mas tenho medo de conversar com meus pais sobre isso, como devo tratar o assunto com eles? Essa é uma preocupação que é importante a gente estar pensando. Como posso ajudar meus amigos a denunciar um caso de bullying? Principalmente, né, se eles não quiserem fazer isso. Eu sei que ele está sendo acometido ao bullying, mas ele não quer se expor. Estar conectado dá acesso a muitas informações, isso a gente já sabe. No entanto, também significa estar vulnerável ao abuso. Como impedimentos do cyberbullying sem desistir do acesso à internet? Então, como a gente pode pensar nessas táticas? Como eu evito que minhas informações pessoais sejam utilizadas para me manipular ou me humilhar nas mídias? Como? Então, pessoal, são questões que merecem reflexão e também muitas pessoas questionam se há uma punição para o cyberbullying. E então vou responder essas perguntas com base na Raíssa Coy, no qual ela diz que as empresas de internet não parecem se importar com o bullying nem o assédio online. Mas será que elas estão sendo responsabilizadas? Existem ferramentas online contra o bullying para crianças, jovens ou adolescentes? São questões que a autora vem trazendo, a Coy. Então, com base ali, né, na autora e nos dados da Unicef, nós trazemos a seguinte questão. Nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes nossos amigos acabam fazendo algumas brincadeiras com a gente. E como diferenciar se está brincando, se está querendo, né, ser grosseiro ou fazer, né, brincadeiras ali que não me agrade. Então, isso muitas vezes acontece também online. Às vezes eles riem, dizem coisas do tipo: eu estava só brincando, né, não precisa ficar bravo. Mas se você se magoa ou acha que os outros estão rindo de você, em vez de com você, é sinal de que a brincadeira, né, já foi longe demais. E se a gente permanecer assim, mesmo depois
de pedir à pessoa para que ela não continue mais com as brincadeiras e você esteja se sentindo mal com isso, então isso pode ser caracterizado como bullying. E quando o bullying acontece online, pode-se resultar na atenção indesejada de uma grande variedade de pessoas, né? Incluindo desconhecidos. E sempre que isso ocorrer, se vocês não estiverem satisfeitos com a situação, podem tolerar isso ou não. Se você estiver se sentindo mal com isso, não tiver afim, não achar bacana, vocês precisam pedir ajuda. Acabar com o cyberbullying não é apenas denunciar os agressores, é também reconhecer que os outros merecem respeito, tanto na vida online como na vida real. Porque quando o bullying acontece de forma online, parece que você está sendo atacado por todos os lados, inclusive dentro da sua própria casa. Parece que não há para onde correr. Os efeitos podem ser duradouros e afetam uma pessoa de diferentes maneiras, como a gente já tratou aqui anteriormente. Pode ser tanto mentalmente, né? Quando a pessoa se sente chateada, constrangida, quando ali o Felipe vem trazendo como ele se sentia na casa dele quando ele chegava em casa, emocionalmente, que se sente envergonhado, né? Ou perde o interesse pelas coisas. Então, são ações muito graves, até mesmo físicas, né? Quando fica cansada, perde o sono, ou tem sintomas ali, né? Variados de dores. De ser zombado ou assediado por outros pode impedir que uma pessoa se manifeste ou tente lidar com o problema. Em casos extremos, o cyberbullying pode levar as pessoas até mesmo ao suicídio. Então, o cyberbullying pode nos afetar de diferentes formas, mas essas podem ser superadas e as pessoas podem recuperar a sua confiança e a sua saúde. Se você acha que está sofrendo bullying, o primeiro passo é procurar ajuda, assim como o Felipe fez. É procurar ajuda da pessoa que você confie. No caso dele foi a professora, mas pode ser seus pais, um familiar próximo ou algum adulto que você confie. Na sua escola, você pode procurar um conselheiro, um treinador, um professor. Então, são diferentes pessoas que você pode ali contar sobre o seu problema em relação ao bullying ou ao cyberbullying. E caso não esteja confortável em conversar com alguém que conheça, procure um serviço de ajuda, né, na sua cidade. Solicite a um orientador educacional para você ter esse diálogo com essa pessoa. Se o bullying está acontecendo em uma rede social, por exemplo, pense na possibilidade de bloquear o agressor e denunciar formalmente o comportamento, né, dentro da plataforma. As empresas de mídias sociais são obrigadas a manter seus usuários seguros, então você tem esse direito de se sentir seguro dentro da plataforma. Pode ser útil coletar evidências como mensagens, capturas de telas, publicações, para provar te prejudicando. Para que o bullying, de certa forma, seja extinto, é necessário que ele seja identificado e denunciado. Também podemos mostrar ao agressor que o comportamento dele é inaceitável. Foi o que a professora Beatriz fez quando, propôs novas metodologias de ensino dentro da sala de aula para combater o cyberbullying. Quando vocês perceberem que todas essas formas de tentativa de inibição do bullying sejam frustradas, vocês devem procurar uma emergência. O que seria essa emergência, Amanda? Como a gente poderia procurar isso? Seriam os órgãos como o Ministério Público, os conselhos. Qualquer vítima pode fazer a denúncia relativa ao cyberbullying. Se você tem um amigo que está sofrendo com isso e quer ajudar, tente oferecer a ela ajuda, né? Tente conversar, acolher essa pessoa. É importante que você ouça o seu amigo ali, o seu colega de sala ou de trabalho até mesmo. Faça com que seu colega se sinta de forma que ele não é obrigado a denunciar formalmente, mas é essencial que converse com alguém que possa ajudá-la.
Lembre-se que seu amigo pode estar fragilizado nesse momento. Ser gentil, cordial com a pessoa, afetivo, vai tornar ela mais acolhida. Ofereça para sempre estar acompanhando ele, caso ele decida fazer, a denúncia. Mais importante também lembrar que vocês estão juntos dentro desse desafio. Se mesmo assim o seu amigo não quiser prosseguir com a denúncia, motive ele a encontrar um adulto de confiança que possa ajudá-lo a lidar com a situação. Também se lembre que, em certos casos, as consequências do cyberbullying pode ser uma ameaça à vida. Não fazer nada pode deixar a outra pessoa com sentimentos feridos e que todos estão contra ele e que ninguém se importa com essa pessoa. E as suas palavras podem trazer a diferença para ela nesse momento. Também vale ressaltar que estar conectado traz benefícios, no entanto, com muitas incertezas, pois estamos constantemente dentro de diferentes riscos e que precisamos nos proteger. Caso você sofra o cyberbullying, talvez você possa deletar alguns aplicativos ou se desconectar por um tempo, até você se recuperar. Mas desconectar-se da internet não é uma solução de longo prazo. Você não fez nada de errado. Então, por que você deveria ser punido e não utilizar suas redes sociais? Então, você pode enviar um sinal errado aos agressores, encorajando seu comportamento inadequado. Então, todos nós queremos que o cyberbullying termine. E para isso, é importante a denúncia. A denúncia é fundamental. Mas criar a internet que almejamos vai além de desafiar o bullying. Precisamos ser cuidadosos sobre o que compartilhamos e o que dizemos para não magoar os outros. Nós precisamos ser gentis uns com os outros na internet e na vida real. Isso depende de todos nós. Então, pessoal, pensem bem, porque a internet não é mais terra de ninguém. Precisamos ter o mesmo respeito que temos na vida real no virtual. E aí, pensando aqui, como evito que minhas informações pessoais sejam utilizadas e manipuladas por aí? Como fazer isso? Pensando hoje nas mídias sociais, onde eu posso correr o risco de ser humilhado. Pense, gente, 2 vezes antes de publicar ou compartilhar alguma coisa na internet. Algumas coisas são fake news. Isso pode continuar sempre, sempre utilizado contra vocês depois. Então, não forneça detalhes pessoais, tais como o seu endereço, seu número de telefone ou o nome da sua escola. Até mesmo porque isso pode ser evidências para pessoas mal intencionadas. Aprende sobre as configurações de privacidade dos seus aplicativos favoritos de mídias sociais. Eles propõem algumas ações que você pode tomar para se livrar das questões do bullying. Você pode escolher quem pode ver o seu perfil, por exemplo, e enviar medidas e mensagens diretamente ou comentar nas suas publicações. Por exemplo, você pode escolher quem pode ver o seu perfil, quem pode enviar mensagens diretamente ou comentar as suas publicações. Você pode denunciar comentários, mensagens e fotos maldosas e solicitar para que sejam removidas. Além de desfazer a amizade, você pode bloquear completamente a pessoa que então não vai mais ver o seu perfil e nem você vai ver o dela. Você também pode escolher que os comentários de certas pessoas apareçam apenas para elas, sem bloqueá-las. Na maioria das redes sociais, as pessoas não são notificadas quando são bloqueadas, restritas ou denunciadas. Então você não vai ter nenhum desconforto com essa pessoa nesse momento. Se você está sendo intimidado virtualmente por outros estudantes, avise a escola. Pessoas que são vítimas de qualquer forma de violência, incluindo o bullying e o cyberbullying, têm direito à justiça e os agressores devem ser responsabilizados.
leis contra o bullying, em particular sobre o cyberbullying, são relativamente novas e não existem em todos os lugares. E por isso que vários países se apoiam em outras leis relevantes, como por exemplo as que protegem contra o assédio para punir agressores virtuais. Em alguns desses países, vítimas de cyberbullying podem procurar proteção, proibir a comunicação de uma pessoa específica e restringir o uso de aparelhos eletrônicos pelo agressor, de forma temporária ou permanente. No entanto, pessoal, é importante lembrar que a punição nem sempre é a forma mais efetiva de mudar o comportamento dos agressores. Muitas vezes é necessário focar em consertar o dano e conciliar o relacionamento. As empresas de internet estão cada vez mais prestando atenção às questões relacionadas ao bullying online. Muitas estão introduzindo maneiras de lidar com isso e com melhor protegendo os seus usuários com novas ferramentas, guias e formas de denunciar o abuso online. Alguns cometem até mesmo o ato extremo diante das situações de bullying. Então, percebo que há uma grande necessidade de políticas públicas que pensem no bullying e o cyberbullying e também que auxiliem os diferentes profissionais a atuarem diante dessas situações. Muitas vezes depende de todos nós cobrarmos tanto das empresas quanto no convívio social que melhores responsabilizados sejam os agressores. Agora que vocês já sabem o que é o cyberbullying, nós iremos retomar com a professora Ana Cristina as diferentes formas que podemos realizar para combater o cyberbullying nos nossos ambientes, tanto profissional como educacional. Então, fiquem agora com a professora Ana Cristina.